Eu sou Marco Oliveira. Hoje são 9 de janeiro de 2018. O vídeo é o de número 122 e nós vamos trabalhar agora com as chamadas EQMs, experiência da quase morte. Este assunto é muito interessante porque é objeto de estudo nos diversos centros de experiência da projetabilidade no mundo inteiro. Que os hospitais do mundo inteiro também estão assustados com a quantidade de experiências da quase morte, no qual a pessoa parece que já está morta, clinicamente morta. É dada como sem ausência dos sinais vitais e outros mais características que denotariam a presença da vida ou não. Portanto, Dr. Raymond Moody Jr., norte-americano, ele colheu mais de 2.000 casos de experiência da quase morte, no qual as pessoas relataram que viram seu corpo físico ali deitado, os médicos tentando reanimá-los, mas eles tranquilos, de um lugar alto, geralmente no teto ou à distância, vê os esforços da equipe médica tentando ressuscitá-lo, mas ele tranquilo, numa boa, não estava sentindo nada naquele momento. Então a experiência da quase morte é muito comum nos grandes centros hospitalares, nos hospitais ressuscitadores, nas UTIs, né? Unidade de terapia intensiva, no qual o paciente geralmente ele tem seu quadro diagnosticado como clinicamente morto, mas depois de alguns minutos, algumas horas e até mesmo dias, como se vê em muitos dos chamados clinicamente mortos acordarem na mesa de cirurgia da autópsia, não é? O Dr. Valdo Vieira, muito apropriadamente, relacionou este caso, estes dados da experiência da quase morte no seu livro Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência para Fora do Corpo Humano, da edição de 1986. Vamos tecer alguns comentários, vamos ver o que ele nos diz a respeito deste assunto. A definição do livro, veja só como é interessante. Experiência da quase morte. Ocorrência projetiva involuntária ou forçada por circunstâncias humanas críticas da consciência encarnada, comum a doentes terminais, pacientes morituros e sobreviventes da morte clínica. Sobreviventes da morte clínica. Depois diagnosticado, né, umas minutos, horas depois, né, vezes dias, a pessoa ressuscita, né, entre aspas. Sinonímia: crise da quase morte, experiência da fronteira da morte, experiência da morte iminente, experiência da segunda vida, evento quase fatal, fenômeno da morte iminente, near death experience, projeção acidental forçada,
O momento da morte biológica, morte cerebral, morte clínica ou a desativação do corpo humano sempre ofereceu clima favorável à ocorrência dos fenômenos ditos paranormais, sendo, pois, compreensível a ocorrência de projeções conscientes nesse período crítico. Logicamente que a consciência, estando numa condição de seus órgãos vitais em situação crítica, não é? Então, o psicossoma, a consciência, não consegue mais ficar presa a um corpo que já está sem condições de habitar a consciência, né? E junto com o psicossoma. Vários tipos de ocorrências ou momentos de perigo extremo podem desencadear a experiência da quase-morte para as pessoas diversas. Pescadores quase afogados, indivíduos quase eletrocutados, operários que sobreviveram a acidentes em construções, a acidentes em montanhas e em estradas de ferro, motoristas e passageiros de desastres automobilísticos. Isso aí é muito comum, ocorre muito nas nossas estradas. Soldados feridos em campo de batalha, pedreiros que caem em construções elevadas. Além desses, as doenças sérias, as pessoas torturadas, as tentativas de suicídio, os quase enforcados, né? As crises cardíacas é outra que provoca muito, as reações alérgicas e outras afecções, né? Então, certas pessoas, ou os egressos da quase-morte, que foram resgatadas no último instante de acidentes quase fatais, notadamente no campo médico da tecnologia da ressurreição, revelam uma série de elementos particularmente característicos da experiência da quase-morte em geral, como a agudização de certas percepções, a alteração da atenção, aumento da velocidade dos pensamentos, para ataque psiquismos, estado mental alterado, inefabilidade, percepção alterada do tempo e do espaço, perda de controle, predominância do emocionalismo, revivescência de memórias, né? Sensação da separação do corpo humano, ou senso de desprendimento, sensação de flutuação, sensação de morte, sensação de realidade, slow motion, transcendência da identidade pessoal, etc. Eu mesmo, no meu caso, né? Eu, quando era criança, tinha uns 9 para 10 anos, bati com a cabeça, né, na parede, brincando com outros amigos, no terraço da casa onde eu estava com a minha avó, morando, e me vi saindo do corpo em torvelinho, subindo até o teto, e meu corpo ali deitado, prostrado. Voltei a mim quando minha avó estava comigo dentro de um lavador de roupas, jogando água na minha cabeça. Então esse é um caso de experiência também causado por um acidente, né? A mesma coisa aconteceu com a minha avó também, que no estado já terminal, já com 92 anos, ela então
começou a descrever o que ela estava vendo na hora que ela estava morrendo. Então, são casos da experiência da quase morte. Em próximo vídeo, nós iremos, então, vamos continuar a trabalhar este mesmo assunto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.